Hoje, domingo, ontem, para quem está vendo segunda, antes de ontem, para quem está vendo terça, segunda-feira, 27 de novembro, domingo, 27 de novembro, surgiram vários pontos, várias novidades a respeito de Wellington Rato no Fortaleza Esporte Clube. Né? Já vinha sendo sondado há muitos dias a respeito disso, né? Se o Fortaleza estava sondando, o que é que o Fortaleza estava querendo e tal, e aí surgiram inúmeras especulações. Só que hoje à noite, né, nessa tarde e noite de domingo, veio informações mais quentes a respeito do assunto, e eu vou trazer aqui na tela, fazer meio que uma linha do tempo, e depois a gente parte para comentar aqui e debater o que cada um pensa do atleta, tá? A Natália. Eita, cadê? Tá aparecendo aí? Aqui, ó. Tá sim, tá sim. A Natália colocou. Natália Freitas, ela é repórter do Sistema Sagres, é uma rádio lá de Goiânia. Ela cobre o Atlético Goianiense. Ela já veio aqui no Glória de Tradição algumas vezes falar do Atlético Goianiense, né? Fazer pré-jogos. Não sei se vocês lembram dela. Lembram, né? Ela já veio aqui super simpática, falar do Atlético Goianiense, do Dragão. Já veio várias vezes aqui. Então ela postou no dia 21 de novembro a seguinte informação. A multa para tirar o Everton Rato do Atlético Goianiense gira em torno de US$ 1 milhão para o futebol do exterior, 5,3 milhões de reais, e 10 milhões de reais para o futebol brasileiro. São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Fortaleza tentam manter negociação. Permanência improvável. Ela trouxe isso aqui no dia 21, uma semana atrás. Só que hoje ela trouxe novidades, né? A primeira novidade foi que ela colocou o seguinte: dos clubes que fizeram proposta por o Everton Rato, a melhor que o Atlético Goianiense tem em mãos é a do Fortaleza. O valor ainda está abaixo do que quer o clube goiano, mas as negociações continuam. E ela continuou postando, colocou logo depois o seguinte: a boa relação entre as diretorias de Atlético Goianiense e Fortaleza facilita para que a negociação de Everton Rato caminhe para um desfecho positivo. Clube goiano avalia a possibilidade de receber jogadores para compor o negócio. E ela colocou agora mais uma. Não, só foram essas duas aqui, né? E aí é o seguinte: logo após a fala dela, tem uma matéria do Jornal Povo. O nosso amigo Afonso Ribeiro trouxe aqui. E aí ele confirma a informação que a Natália trouxe, ele confirmou com as suas fontes aqui de Fortaleza e também de Goiânia. E ele praticamente fala a mesma coisa, mas eu vou ver de novo. 2 semanas após o fim da temporada, o Fortaleza busca concretizar a primeira contratação para o próximo ano. Assediado no mercado da bola, o meio-atacante Everton Rato é um dos principais alvos do clube do PC, que já apresentou proposta de compra, agradou aos goianos e aguarda a decisão do jogador. A informação foi divulgada pela jornalista Natália Freitas e confirmada pelo Esportes do Povo. O tricolor já havia sinalizado interesse no camisa 10 do Dragão, que se destacou no Brasileirão e despertou a atenção de outras equipes. Cruzeiro, Curitiba e São Paulo também fizeram oferta pelo Carioca de 30 anos. A Raposa... Vale, meu Deus. Atualizou aí alguma coisa aí. A Raposa, inclusive, já rechaçada. O Leão, porém, leva vantagem sobre os concorrentes. A proposta para a compra do jogador é a melhor e se aproxima do interesse do Atlético Goianiense, que tem contrato com o atleta até o fim de 23. Além disso, uma boa relação entre os presidentes Marcelo Paes e Adson Batista facilitam as tratativas. E aqui vem uma informação legal, que é o seguinte: ó. O clube de Goiânia quer fazer caixa após o rebaixamento e vislumbra a possibilidade de envolver jogadores do Fortaleza. O meia Matheus Vargas e o atacante Gustavo Coutinho são nomes que agradam. Opa! O Vene Casagrande postou agora, 7h15, mais uma confirmação do tema, e ele traz o seguinte: apuração com Samuel Venâncio. Samuel Venâncio é um cara muito forte em Belo Horizonte, cobre o Cruzeiro e tal. Isso. E ele trouxe o seguinte: São Paulo e Fortaleza hoje são os clubes que brigam por o Everton Rato. A oferta do tricolor paulista agradou ao jogador, mas o Atlético Goianiense gostou mais da proposta do Leão por ser pagamento à vista. Conversa em andamento entre as partes. Então é o seguinte: o que é que a gente tem aqui, né? O Fortaleza fez uma proposta ao Atlético Goianiense, botou um dinheiro ao vivo, botou o dinheiro ao vivo, botou o dinheiro à vista, né? Eu quero comprar à vista. E o Atlético Goianiense se interessou.
E o que acontece? Eu andei conversando com o Afonso agora, e o Afonso me disse o quê? Que tá praticamente tudo certo entre Fortaleza e Atlético Goianiense. Assim, o Atlético deu a mão e disse, estamos fechados. O Atlético entende, Felipe e Avenilson, que o valor que o Fortaleza deu pode ser um pouco melhor. Só que aí é onde ele entra, os jogadores, né? O Fortaleza vai oferecer o que ele deu e, tipo assim, eu te empresto aqui o Coutinho e o Vargas. Ou eu te mando o Vargas de vez, sem empréstimo. E não só eles dois, né? Fizemos aqui o tier list esses dias, né? E temos vários jogadores que o Fortaleza poderia usar, não como moeda de troca, mas como um empréstimo, né? Você empresta 1 ou 2 ou 3 jogadores ao Atlético Goianiense sem custo e ele libera o Everton Rato, né? Então, assim, temos aqui bastante informações sobre o assunto, vindo de Goiânia, vindo de Belo Horizonte e vindo do Rio de Janeiro, né? Vene Casagrande, ele cobre o Flamengo, o Samuel Venâncio cobre o Cruzeiro, a Natália cobre o Atlético Goianiense, ou seja, e o Afonso cobre o futebol cearense. Exato. Então, nós temos 4 jornalistas de locais diferentes do país falando a mesma coisa, que o Fortaleza está próximo de acertar com o Atlético Goianiense. Além de conversar com o Afonso e ele contar aqui sobre tudo que ele me falou, está na reportagem dele, contou mais alguns detalhes, eu mandei um WhatsApp pro Caboré da Montanha. Opa! Né? Peguei os prints, tudinho aqui, mandei pro Caboré da Montanha e falei o seguinte: procede ou é viagem? O Caboré da Montanha leu e não respondeu. Tá? Então, assim, quando... Não sei se vocês lembram que eu falei... Esses dias eu falei na live o quê? O Fortaleza... O Anderson Azevedo falou do João Ricardo. Lembra essa história? O Caboré da Montanha pegou e comentou: é viagem, não estamos fechando com ele. Entendeu? Caboré da Montanha, ele respondeu. O Caboré da Montanha é o Besouro Mangangá, a mesma coisa? O Caboré da Montanha, ele bota o besouro Mangangá para mamar. É mesmo? Melhorou, foi muito a tua fonte, viu? Meu besouro era bom, mano. Caboré da Montanha. Aí, o seguinte, ficou calado o Caboré da Montanha. Entendeu? Ficou calado. Rapaz. Se fez de doido, não é comigo. Ele fez de surdo, segue mudo. Então, assim, vamos aguardar os próximos passos. Pode ser que o Fortaleza anuncie ou não, né? Então, tudo que eu falei aqui, que a gente fez essa apuração aqui, ela pode não dar em nada. Mas, repetindo, né? 4 jornalistas de 4 locais diferentes estão falando sobre o assunto, validam o que a Natália falou, veio do Rio, veio de Belo Horizonte, veio do Ceará, do estado do Ceará, e veio de Goiânia. O Caboré ficou calado. Eu perguntei a outra pessoa. Esse Evanilson é mais baixo que o Besouro. Só que ele falou o seguinte: existe uma proposta para fora do país que agradou ele. É mais uma. Só que esse que está abaixo do Besouro é meio fraco mesmo. Eu não boto fé, não, sabe? Ele não. Enfim. Tirou o cara pra FT, nada. O que você acha, FT? O MR conhece aqui, ó. O Besouro não puxa nem água pro Caboré. Exatamente. Rapaz, assim, primeiro, parabéns, viu, Saulo? Grande trabalho de apuração, tá? Grande trabalho. Poucos fazem que você fez agora essa noite aí, então realmente temos que dar o braço a torcer e parabenizar. Mas, cara, vamos falar do jogador, né? Antes de tudo, vamos falar. O Ayrton Rato, ele é essa Coca-Cola toda? Era isso que eu ia perguntar. Antes de tudo, a gente tem que chegar nessa conclusão. Se ele é o jogador que vale a pena você entrar num leilão, talvez leilão não possa ser a palavra mais apropriada, né? Mas é um jogador que vale a pena você entrar nesse leilão para conseguir ter ele no seu clube? Isso é o que eu me pergunto. Eu acho que você já tem preparado aí no seu ponto alguns números do atleta, né? Tem aqui já do SofaScore. Do SofaScore. Saulo, vamos olhar primeiro o mapa de calor do Cara, ele tem muito bem aqui, né? O mapa de calor do atleta. Cadê, meu Deus? Aqui, ó, né? Tá aí. É muito recheado, né? Assim, é um cara que se movimenta muito nessa faixa do campo aqui, principalmente, né? Ó, nesse terceiro quadrante aqui, podemos dizer assim, do campo. Não sei se é assim que fala.
Aí, muito mais aberto pelo lado direito aqui, né? E é um cara que bate escanteio, né? Ele tem aqui a marquinha. É o cara da bola parada. E assim, é o que temos de principal carência hoje, né? Porque hoje nós temos Lucas Lima, que não deve renovar, Otero, que não deve renovar, e temos o Crispim, que não fez bons jogos atuando nessa posição. Então, acho que é um espaço aberto aí, é uma lacuna que nós temos nesse setor do campo, porque hoje nós temos laterais, talvez tem que buscar os laterais esquerdos, temos zagueiros, temos volantes, ou pelo menos vontades, né? Tipo, tem que ter renovar com o Caio Alexandre. Hoje temos muitos atacantes, mas o homem do meu campo ali, para fazer essa faixa do campo que o Everton Rato faz, nós não temos. É um cara que também pode atuar pelos lados, né? Você vê o lado direito dele, ele tem ali o vermelhinho pelo lado direito dele também. É muito do posicionamento que ele fica, né? Ou seja, até para atuar numa espécie de ala direito, atuar numa espécie de 4-2-4, ele poderia fazer também esse lado direito. E detalhe, só para lembrar, ele é um jogador canhoto, tá? Lembra pra galera que ele é um jogador canhoto, que ele no Atlético Goianiense ele jogava de meia, né? Meia esquerda, ponta esquerda, e também fazia esse lado direito quando necessário, gente. Tanto que a gente tá vendo aí no mapa de calor, né? Aproveitar, Saulo, mantém esse mapa de calor na tela, mas eu vou só colocar aqui, compartilhar rapidinho os números do Wellington Rato, né? Enquanto tu segura aí o mapa de calor. Que esse ano ele jogou 70 partidas na temporada, tá? Muitos jogos para um atleta. Então a gente vê que realmente ele teve uma boa continuidade. Só na Copa Sul-Americana ele fez 11 partidas. Dessas 11, ele marcou o gol em 1 e deu 1 assistência. No Campeonato Goiano, ele fez 15 partidas, fez 4 gols e 2 assistências. Na Copa do Brasil, fez 8 jogos, com 2 gols e 1 assistência. E no Campeonato Brasileiro, que foi o que mais chamou a atenção, ele jogou 36 jogos. E desses 36, ele marcou gol em 8 oportunidades e deu 3 assistências. Então, só para a gente ressaltar realmente como os números dele são bem interessantes, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma boa contratação, se o Fortaleza conseguir, sem fazer loucuras, né? Eu acho que amanhã a gente vai, se você está assistindo no outro dia, né? Hoje, segunda-feira, se você estiver assistindo segunda, principalmente eu acho que isso aqui deve virar um corte. Hoje, segunda-feira, você está assistindo esse vídeo, perguntaremos ao Marcelo Paes, né? Sobre finanças. Então, acho que o Fortaleza não vai fazer nenhuma loucura a respeito de nenhuma contratação, mas eu acho sim interessante um investimento em um atleta que foi destaque na Série A, titular em uma equipe que o Fortaleza pode encaixar ele nesse setor de campo mais carente, né? Então, eu queria saber a opinião da galera, tá bom? Você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários o que é que você acha dessa possível contratação de Wellington Rato pelo Fortaleza.